dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, tá mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento, né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs. Com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo. Bom, eu sou Alfredo Oliveira Neto, presidente e atualmente me encontro presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, o CNAB, nosso glorioso, né? Do qual o professor Eduardo de Oliveira foi nosso primeiro presidente e eu vim assumir após um congresso, então em 2014. Então nos encontramos hoje como presidente da nossa entidade, na luta aí em defesa contra a questão do racismo. Bom, eu venho da classe operária, sou metalúrgico, ferramenteiro, fui para o Metalúrgico de São Paulo, né, participei da diretoria, na parte da assessoria, e me encontro hoje como diretor da Executiva Nacional da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, né? E disse anteriormente, faço o trabalho junto ao movimento sindical, mas assim como também centrado na questão do movimento negro, ativista do movimento negro. Faço parte do Conselho Nacional de Igualdade Racial do CEPIR, né, CMPIR, lá em Brasília, e atuo aqui nos movimentos, nas ações contra o racismo, combate ao racismo no nosso país. O Bexiga foi um grande quilombo, né? E o CNAB ele praticamente nasceu aqui na região, né? Nós tivemos aqui uma sede, uma travessinha aqui da Rua da Abolição, tivemos uma outra sede na Conselheiro Carrão, né? E tivemos muita atuação junto à comunidade negra e temos muita atuação junto às comunidades negras aqui do Bexiga, com o Vai Vai, fizemos vários projetos junto à Escola de Samba do Vai Vai e as comunidades do local aqui. Então, acho que a nossa relação com o Bexiga
é uma relação assim meio que decisiva para ajudar a questão do negro no Bexiga e transcender para o Brasil. Uma das que eu me lembro que marcou muito foi na questão do vai-vai, que nós estávamos, acho que na João Ramalho, na Conselheiro Ramalho, né? Nós estávamos na Conselheiro Ramalho e a gente tinha os projetos oriundos do Cine, né? Secretaria de Trabalho do Estado e como Ministério também do Trabalho. Então nós fizemos implantação de cursos dentro da Vai-Vai, né, que eu acho que isso foi importante, o empreendedorismo, a questão de dar ali condições para a comunidade de poder estar aprendendo alguma coisa para desenvolver junto à escola. Tá? As outras atividades que nós tivemos foi aqui na Rua da Abolição, que também fizemos algumas atividades, tínhamos até uma cozinha culinária, nossa querida Geralda, toda sexta-feira fazia um prato típico, né? Ou era peixada, ou era feijoada, então ela tinha esse desprendimento, era uma maneira da gente atrair a nossa comunidade, os nossos ativistas, a participarem aqui das atividades da nossa entidade. E na Maria Paula, que foi a nossa última sede, um local onde nós também tivemos lá participações junto aos segmentos políticos, tá certo? Aos setores políticos, envolvemos também setores empresariais, levando a nossa proposta, levando as nossas posições do CNAB na questão do racismo, combate ao racismo, na questão do contra-preconceito. Então, acho que a gente trabalhou dentro aqui do Bexiga, né, nesses horizontes. E daqui, como a nossa sede era aqui, nós saímos daqui do Bexiga, do município de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil, levando as nossas políticas discutidas principalmente junto com as comunidades aqui existentes. O professor Eduardo Oliveira realmente foi uma pessoa, um personagem, foi e é uma personagem ao movimento negro, que eu diria que ele é um ícone do movimento negro, certo? Nós temos vários ícones, e ele é um deles, na sua era, no seu momento, e inclusive até o dia de hoje. Por quê? Ele começou aos 12 anos de idade, na sua trajetória de vida, construindo uma das grandes obras que eu considero, que foi o Hino à Negritude, que hoje é de domínio público, certo? Foi inclusive sancionado pela Presidente da República em 2014. Mas para você ver o envolvimento que ele tinha com o movimento negro, ele dedicou toda a sua vida, desde os seus 14, 16 anos de idade, até a sua morte com 87 anos, à luta em combate ao racismo. Então ele participou de todas as lutas e políticas públicas em defesa, a favor do negro, o professor Eduardo esteve presente. Então não tem uma pessoa que seja contra, possa falar contra o professor Eduardo, porque ele dedicou toda a sua vida na construção e no fortalecimento de combater esse racismo que nós tanto vemos hoje em dia, que existe ainda, tá certo? Então, ele teve um papel muito importante, serve de exemplo para muita gente, tá certo? Para mim principalmente, o legado do professor Eduardo, uma pessoa de um negro íntegro, tá certo? Que se preocupou em fazer com que o negro conseguisse galgar um espaço na sociedade, que a sociedade encarasse o negro como um ser humano e tirasse aquele ranço que nós temos ainda hoje, desse racismo que é um câncer na nossa sociedade. A luta dele foi muito definida, muito direcionada a essas questões, assim, de lutar para beneficiar o conjunto da negritude, dos negros do nosso país. Teve lá junto com... Ele teve junto com Mandela, Martin Luther King, entendeu? Os grandes negros do mundo, o professor Eduardo pôde sentar ao lado e conversar e discutir, trocar inclusive cartas, tá certo? Nas lutas em comum, que é a luta do negro. Eu acho que uma pessoa como o professor Eduardo jamais vai apagar da memória das gerações futuras, né?
porque deixou um livro também, que é um best-seller, Quem é Quem na Negritude, que são mais de 564 biografias, né, que foram feitas e ficou aí para a história. Então, ele deixou esse best-seller para que as gerações futuras possam se apropriar e saber que houve luta, quem foram os negros que lutaram nesse país, nas diversas áreas, no esporte, na política, na educação, na cultura. Então ele deixou isso para nós, certo? Então eu acho que ele conseguiu ter uma complexidade de poder, junto ao conjunto da sociedade brasileira e dos negros principalmente, transmitir e trazer para nossos dias de hoje toda essa história que não pode se apagar jamais. O que foi o papel do negro, tem sido o papel do negro na sociedade brasileira. Esse é o professor Eduardo que eu considero e estimo muito, e no qual eu tenho procurado dar continuidade às suas atividades, que não é fácil. Quando você assume o lugar de uma pessoa que é grande, né, você vai puxar seu legado. Então é muita responsabilidade. Então eu me encontro com essa responsabilidade hoje para poder estar passando a história do CNAB e essa luta nossa do negro no Brasil. Traços fortes, cheios de melanina, nossa sorte. Bom, dentro do seu questionamento, eu diria o seguinte: eu puxaria lá, desde 1888, quando houve a libertação dos negros, né? Ou seja, a tal abolição da escravatura. Há de se convir e se analisar que é o seguinte: a questão, ninguém quer relembrar uma mancha, um câncer que houve no passado, certo? Então a escravidão, eu enxergo ela como tendo sido um grande câncer da sociedade brasileira, que se você pegar o que foi realmente a escravidão, certo? Embora existe até hoje aí, eu vi antes na televisão, um cidadão que achou que a escravidão foi uma coisa boa para os negros no Brasil, certo? Há negros que infelizmente são negros de alma branca, são capitão do mato, infelizmente, certo? Não sofreram a chicotada e não sabem o que é uma chicotada nas costas, porque aquele negro que mesmo não tendo sofrido a chicotada nas costas, mas se voltar o tempo de 1888 para trás e saber o que é ficar dentro de uma senzala, dentro de uma escravidão, ele não falaria essa besteira que falou. Que o negro, quando se libertou, foi obrigado a subir para os morros, criar as grandes favelas do Brasil. As favelas só existem porque houve a libertação da escravidão. O negro não tinha o que fazer, teve que subir para o morro, tá certo? E até hoje não consegue descer do morro porque a sociedade, as políticas públicas que nós temos no país não favorecem os negros. Elas não favorecem, por mais que a gente tenha lutado, são mais de 300 anos de luta, mas essas políticas elas não vão ao fundo de libertar o negro como deve ser libertado, dar a ele as condições que ele merece e ele é digno de poder assumir os principais postos de comando nesse país, que são postos assim eu diria de segundos escalões, tá certo? Então, a única coisa que nós estamos bem, os negros estão bem, são nessa Lava Jato, que você não vê uma cara preta na Lava Jato. O negro é honesto, o negro tem dignidade. Por mais que a sociedade tente impor que o negro é bandido, essas coisas todas, mas nós temos honestidade e dignidade. O que nos resta, a única coisa que nós temos é o nosso nome. Então o negro tem essa dignidade. E essa sociedade joga para nos abafar, joga para apagar um passado nosso. Você não vê aí as pessoas lembrando da escravidão. O 13 de maio mesmo, é uma data que foi tirada do calendário como feriado porque disseram que não era importante. Havia muito feriado e tiraram justamente aquele feriado histórico, tá certo? Que é o 13 de maio, que relembra a abolição e a libertação dos negros. Não que tenha sido uma liberdade dada pela princesa, muito pelo contrário. As condições políticas daquele momento exigiu que se fizesse aquilo. Houve todo um movimento, uma movimentação exigindo e não tinha mais espaço para continuar a nossa escravidão. Por isso que nós conquistamos a liberdade. E essa liberdade foi à custa de muita luta, de muita derrama de sangue, tá certo, que a gente conquistou. E de lá para cá, o que se tem feito é abafar essa situação, tentado abafar, e passa governo, vem governo e cada dia mais abafando. É a televisão, é a mídia que joga para mostrar que o negro se dá bem, que se relaciona bem com o negro. Inclusive na mídia houve um movimento
que os movimentos negros tiveram que fazer, exigindo uma parcela, uma cota dos negros tendo papéis principais, parar de ser só o chofer, ser só o motorista, o empregado doméstico, mas ter papéis mais destacados. Aí vieram para chincalhar o negro dentro da mídia, nós tivemos que tomar uma atitude também. Então a relação nossa na sociedade, então ela joga para abafar essas questões. Nós vamos pegar aqui, nós temos, como foi dito, a relação do Bexiga, que são negros e os italianos. É uma coisa à parte, é uma coisa ímpar dentro do conjunto da sociedade brasileira. Por controvérsia, você pega a Liberdade, tá certo? Que lá nós estamos tendo lá um problema. Nós fomos sucumbidos, fomos abafados, tá certo? Pela comunidade japonesa. Não tenho nada contra o japonês. Eu só peço respeito pela nossa história que tem lá. Né? História tem que ser respeitada, tem que ser mantida, tem que ser divulgada. Os negros chegaram primeiro, lá foi um dos pontos onde os enforcamentos aconteciam. Não é à toa que tem a história da Liberdade. Tá certo? O Chaguinha resistiu a 2 enforcamentos e no terceiro acabou morrendo. Então o grito de liberdade foi feito pela população que assistia ao enforcamento dele. É de lá que se denominou o nome de Liberdade. E hoje está lá, estação do metrô, Japão, Liberdade. Mas cadê a estatueta, cadê a história? Negro, enforcamento do negro lá naquela Liberdade. É isso que falta, é juntar as histórias. Não quero que tira a história do japonês. Não, muito pelo contrário. Se a gente somar as histórias, a história fica mais rica. Nós não precisamos aniquilar os negros de lá. Que lá foi um grande quilombo também. Lá onde os negros se revoltavam eram enforcados. Há o cemitério, o primeiro cemitério do Brasil, aqui de São Paulo principalmente, onde tem os indígenas, tem os povos, o povo que era povo de rua, tudo enterrado lá. Não é à toa que quando começaram a fazer uma escavação pela exploração imobiliária, tá certo? Jogaram até para derrubar a igreja, que é simbólica aquela igreja. Se não fosse as paredes se manifestar e gritar, porque as paredes gritaram. Na hora que vieram os tratores, elas gritaram e trincaram, tá certo? E o chão, os cadáveres do chão apareceram para fazer o impedimento. Então nós conseguimos barrar aquela situação. Mas não fomos só nós, foi os ancestrais que ali estavam que se manifestaram, tá certo? Então cabe a nós zelar, porque essa história também da liberdade, da Praça da Liberdade, e exigir com que apareça lá a história, por que é a liberdade, por que tem esse nome, e juntar com o Japão, sei lá, com quem queira, mas fazer essa unidade, não querer apagar. Então, por aí você vê que a história e a cultura do negro só interessa em alguns aspectos. Ou seja, é no carnaval, que é lucrativo economicamente, é no futebol, que o negro é bom economicamente, tá certo? E no samba. Por resto, o negro não presta para nós nada. Essa é a minha visão, tá certo? Nós temos que brigar, nós temos que, inclusive, para entrar nos acessos econômicos desse país, meter a mão e sair do ombro a ombro, para conseguir pegar algum espaçozinho. E isso tem que acabar nesse país. Nós temos que romper com essa situação para que gerações futuras tenham aí sim, as mesmas condições de igualdade, de disputa. Nós não queremos nada de graça, não imploramos nada, não somos coitados não, nós temos condições e capacidade. Tanto é demonstrado que no serviço público, aonde é disputado no lápis, na caneta e na capacidade, o negro está presente. Porque mostra a capacidade através do papel e das perguntas e das respostas da sua capacidade. Lá o negro consegue adentrar, porque existe um exame de seleção. Nas demais situações, onde é feito através do olhar, quando vê a cara preta aparecer, já é reprovada como se isso fosse um problema. Ter a pele e a cute preta, cute negra. E isso não é um problema, isso é muito pelo contrário, isso é a solução. Tá certo? Ser negro é orgulho, é ter sangue na veia, é ter o sangue de luta, de briga, tá certo? E esse país foi construído em cima dessa cor negra aqui, certo? Não foi em cima de outra cor. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste, mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Porquê do conhecimento mais destacado do italiano e não do negro, eu voltaria um pouquinho mais atrás quando você me fez a pergunta da convivência, da boa convivência do bairro, de negros e italianos. Eu pego
por um aspecto lá atrás, que é o seguinte: a classe operária, ela é unida em tudo quanto é lugar do mundo. Ela vai ser sempre a classe operária. Ela se dá bem em qualquer lugar. Sai um operário do Brasil e for para a Itália, para a China, para a Argentina, para a Alemanha, ele vai se entender com o outro operário. Qualquer lugar do mundo que ela for, ela sempre será classe operária e vai se integrar uma com a outra, tá certo? E aqui no Bexiga não seria diferente, que veio a classe operária, veio o povo italiano sofrido de guerra, de situações do seu país, vieram para cá. E aqui nós tínhamos também um povo sofrido pela escravidão. Tinha recentemente acabado a escravidão, então houve essa questão de entendimento do sofrimento de povos opostos, certo? Tanto italiano como negro. Então é por isso que a gente tem aqui uma situação mais harmoniosa. Na questão de por que o Bexiga é conhecido como um bairro mais italiano do que um bairro africano, eu diria o seguinte: há a questão econômica por trás disso, que é muito melhor, dá muito mais lucro você falar que é uma cantina italiana que nós temos aqui, que é uma questão, porque a sociedade aceita a pele branca, certo? O pigmento branco, claro. Então, o pigmento negro, ele tem os momentos esporádicos dele. Carnaval, como eu disse, futebol, baile, não sei o que, essas coisas. Mas para comércio, dificilmente você vê na mídia a cara preta aparecer na mídia, porque ela não vende o produto. A cara branca já vende. Não estou fazendo racismo ao contrário, de forma alguma. Eu estou mostrando o que é a minha visão de realidade. Então, as cantinas italianas, elas são muito mais chamativas para o bairro economicamente do que se você colocar uma Casa do Norte. Porque um bairro que tem muito mais, tem bastante italiano, tem bastante comunidade europeia, você botar uma comida nordestina, um bode, vai comer um bode, meu irmão? Ah, que é isso? Vai comer uma buchada? Ah, meu irmão, que é isso? Só quando eu for lá no estado do Ceará, for lá para o Nordeste, aí eu como uma buchada. Aqui eu quero comer uma pizza, quero comer uma macarronada. E, economicamente, isso tem muito mais mercado. Então, o meu modo de ver que o Bexiga é mais chamativo pelas comidas italianas é dessa forma, porque comercialmente ele é mais lucrativo, ele é mais atrativo do que as nossas comidas africanas. A não ser a feijoada, que é tradicional nossa, então isso aí é todo o Brasil, tá certo? Maneira que eu enxergo essa situação. Então, sendo assim, eu diria o seguinte: essa é a questão de a gente poder estar divulgando a cultura africana, destacar mais a cultura africana na mídia, fazer com que ela seja mais entendida, porque é o seguinte: o povo sem história é um povo sem memória. E se não tem memória, as gerações futuras não vão ter interesse nenhum em aprofundar, em querer entender o papel do negro na sociedade brasileira, que foi o principal papel de qualquer raça que nós temos nesse país aqui. Então, por isso que eu acho que é importante divulgar a nossa cultura, divulgar as questões que o papel que o negro teve nessa sociedade, seja aqui no Bexiga, seja na Liberdade, seja em qualquer lugar do Brasil. O negro tem sempre um papel de destaque. É uma pena que a parte de cultura não seja incentivada a divulgar essa história do negro. E nós estamos lutando para que isso venha em evidência. E é por isso que eu vou lutar para que aquele que aquele cidadão que está sendo indicado para assumir lá a Zumbi dos Palmares não seja, porque eu sei que vai ser um capitão do mato. Então, antes que ele decepe a cabeça, vamos fazer o contrário, vamos decepar a cabecinha dele, tá certo? Para que ele não assuma. E para a gente pôr lá alguém com compromisso dessa história do Brasil, do negro no Brasil, para que a cultura, porque lá é o centro da cultura, da divulgação da cultura, tenha esse papel de proliferar para o país todo a história do negro no Brasil. E vai ter que ser através da Fundação Zumbi, tá certo? Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir passar para o resto das gerações futuras o que nós fizemos no Brasil, seja lá os nossos ancestrais, seja os atuais e os que virão, os vindouros aí, que essa sociedade, sim, a gente vai ter uma sociedade igualitária, tá certo? Não queremos tomar o lugar de ninguém, nós só queremos ocupar o nosso lugar na história do Brasil e no engrandecimento desse país que nos pertence também. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil.
Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escol, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Dos Palmares, os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses da paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Que saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor. Todos numa só voz bradam nossos avós: viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez.
que são postos assim eu diria, de segundos escalões, tá certo? Então, a única coisa que nós estamos bem, os negros estão bem, são nessa Lava Jato, que você não vê uma cara preta na Lava Jato. O negro é honesto, o negro tem dignidade. Por mais que a sociedade tente impor que o negro é bandido, essas coisas todas, mas nós temos honestidade e dignidade. O que nos resta, a única coisa que nós temos é o nosso nome. Então o negro tem essa dignidade. E essa sociedade joga para nos abafar, joga para apagar um passado nosso. Você não vê aí as pessoas lembrando da escravidão. O 13 de maio mesmo, é uma data que foi tirada do calendário como feriado porque disseram que não era importante. Havia muito feriado e tiraram justamente aquele feriado histórico, tá certo? Que é o 13 de maio, que relembra a abolição e a libertação dos negros. Não que tenha sido uma liberdade dada pela princesa, muito pelo contrário. As condições políticas daquele momento exigiu que se fizesse aquilo. Houve todo um movimento, uma movimentação exigindo e não tinha mais espaço para continuar a nossa escravidão. Por isso que nós conquistamos a liberdade. E essa liberdade foi à custa de muita luta, de muita derrama de sangue, tá certo? Que a gente conquistou. E de lá para cá, o que se tem feito é abafar dessa situação, tentado abafar, e passa governo, vem governo e cada dia mais abafando. É a televisão, é a mídia que joga para mostrar que o negro se dá bem, que se relaciona bem com o negro. Inclusive na mídia houve um movimento que os movimentos negros tiveram que fazer exigindo uma parcela, uma cota dos negros tendo papéis principais, parar de ser só o chofer, ser só o motorista, o empregado doméstico, mas ter papéis mais destacados. Aí vieram para chincalhar o negro dentro da mídia, nós tivemos que tomar uma atitude também.